Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo, é sempre um prazer estar com vocês. Então, vamos conhecer a aula de hoje. A aula de número 36. Temos a revisão e a avaliação. Vamos começar. Então, na revisão, nós iremos, fazer aqui um resumo de um assunto que eu tenho certeza que vocês compreenderam, que é a transitividade verbal. Então, para compreendermos todos esses termos, a gente vai ver o que é que significa transitar. Então, qual é o sentido de transitar? É passar ou andar ao longo de ou através de. Transitamos a cidade inteira em poucas horas. Habituei-me a transitar por aqui, a andar, Trocar de lugar, de posição ou situação. Então, nesse sentido de transitar, de ir em busca de algo, de sair de um lugar para o outro, nós iremos trabalhar os verbos também, aqueles que transitam em busca de algo. Dessa vez é em busca de um complemento. Então, vamos verificar aqui a transitividade verbal. Aplicando-se aos verbos, tal ideia nos permite entender o seguinte, a ideia de transitar, Existem verbos cujo sentido transita para outro elemento da cadeia da oração. São os verbos transitivos. Então, eles vão transitar, eles vão em busca de um complemento, Existem verbos cujo sentido não transita, que são os verbos intransitivos. Então, os intransitivos, eles não exigem um complemento para que se entenda o sentido da oração. Por isso que é intransitivo, Sempre eu digo que esse in significa negação. Então, quer dizer que ele não transita, não exige o complemento. Vamos para alguns exemplos. Então, agora preste bastante atenção aqui nos verbos e a gente vai identificar alguns verbos intransitivos mais comuns, aqueles utilizados no nosso dia a dia. E vamos observar que eles realmente não precisam de um complemento. Por isso que ele é intransitivo, Então, o verbo andar, por exemplo, eu digo, eu andei. O verbo andar, que eu andei, exige um complemento para que se compreenda o sentido do que nós queremos transmitir. Quando eu falo eu andei, todo mundo vai compreender, todo mundo sabe o que é andar. Então, esse verbo ele já traz em si o seu sentido completo. Então, por isso que ele não busca um complemento. O verbo brincar, ele brincou. Então, ele brincou. Será que você vai me perguntar, brincou o quê ou brincou quem? Não vai, Gente, olha, a criança brincou. Aí eu posso acrescentar algumas circunstâncias, com adjuntos adverbiais, advérbios, para dizer que ele brincou muito, brincou pouco, brincou de manhã, brincou a tarde inteira, brincou a manhã inteira, mas isto aqui, a manhã inteira, não é complemento, porque não precisa. Então, ele brincou, já poderia parar aí mesmo, porque o verbo não exige um complemento. Nós caímos, também do verbo cair. Aí, exige um complemento, minha gente? Será? Ou vocês compreenderam o sentido da oração? Nós caímos. Pronto. Todo mundo compreendeu.
Eu não vou perguntar nada, porque a frase, a oração, né, está completa. Casar. Eles casaram. Aí é claro que eu poderia perguntar, né? Você chega, nós temos alguns amigos em comum, né? Aí você vai dizer, olha, eles casaram. Quando? Né? Eu posso perguntar quando? Ontem. Mas é um complemento? Não é, porque o verbo ele não precisa. Eles casaram e pronto. Ontem, um advérbio que é uma circunstância de tempo. Então, eles casaram ontem, né? Eu acrescento alguma circunstância aí, mas não é complemento, porque o verbo casar é um verbo intransitivo. O verbo chegar, eu posso dizer somente cheguei, todo mundo vai entender. Ou mãe, cheguei, também o verbo, ele está completíssimo, não exige de maneira alguma um complemento. Então, assim, gente, vocês compreenderam que os verbos aqui listados, eles não exigem complemento. Vai ter alguma palavra, alguma expressão depois desse verbo? Pode ter, mas não é complemento, né? Só são as circunstâncias que ele pode apresentar, de tempo, de intensidade. Olha, dormi, eu dormi bem. Eu dormi, pronto. Ela mora aqui. Por que eu sei que é intransitivo? Porque aqui é um advérbio de lugar. Então, não é um complemento. Por isso que o verbo mora é intransitivo. Morrer. Ele não morreu. Ponto. Também é um verbo, né, que não precisa de complemento. Nasceu, o bebê nasceu enorme, né? Então, nasceu, o bebê nasceu, poderia parar aí mesmo no verbo e viver. Vovó vive, né? Então, não exige complemento. Então, são os verbos, não esqueça que são os verbos intransitivos. Por quê? Os verbos transitivos, olha, é só você lembrar, transitivo, de transitar, de ir em busca de algo, né? Então, o verbo transitivo é um verbo significativo que não tem sentido sozinho. Por isso, precisa de complemento para ter sentido completo. De acordo com a relação que estabelece com o complemento, aí ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto e pode vir um verbo exigindo dois complementos, tá? Um direto e um indireto ao mesmo tempo, tá? Observe aqui, Mário achou. Veja a diferença para o verbo intransitivo. Mário achou. Você compreendeu? Automaticamente eu tenho certeza que alguém vai perguntar, mas achou o quê? Então, observe que o verbo achar, ele exige complemento, né? Ele não tem o sentido completo sozinho. Então, Mário achou o livro. Aí sim, completou o sentido da oração. Então, aí tem o verbo achou é um verbo transitivo, que exige um complemento e é direto. Verbo transitivo direto, porque ligou de forma direta ao seu complemento, que é o objeto direto. O não é preposição. Lembre-se de que quando tem um verbo, preposição e complemento, é um verbo transitivo indireto e o objeto é indireto. Mas se ligar, né, sem auxílio de preposição, o verbo é transitivo direto e o objeto direto. Agora a diferença aqui para o verbo transitivo. Abandonar é um verbo transitivo porque vai exigir um complemento. Paulo abandonou. Abandonou. Eu poderia parar no verbo, Paulo abandonou? Não, porque você vai querer saber o que ele abandonou, que foi o barco, que é o complemento, né, para que a oração
Fique com o sentido. Então, Paulo abandonou o quê? O barco. A vizinha abriu. Aí a gente para aqui no verbo, né? E vê se tem sentido ou não. A vizinha abriu. Mas abriu o quê? A porta. Veja aqui, a porta, aqui nós temos um azinho, mas não é preposição. A porta, porta, substantivo feminino, e aí é um artigo, né, que acompanha substantivo feminino. Ajudar. Os estudantes ajudaram. Aí sim vocês vão perguntar, mas ajudaram quem? O colega. Então, tivemos que completar o sentido desse verbo, para que você entendesse, né? Os estudantes ajudaram quem? O colega. As crianças aprenderam. Tem sentido completo? Aprenderam o quê? A tabuada, que é o complemento, né? Porque o verbo sozinho aprenderam, tá? Vai precisar de algo para que se compreenda, né, o sentido completo da oração. Então, a tabuada. O casal comprou. Quem compra, claro que compra alguma coisa nesse sentido. O casal comprou o quê? Veja até a pergunta, né? O quê? Para o verbo transitivo direto, ou quem, né? Então, o casal comprou o quê? A casa. Completei o sentido desse verbo. Ele descobriu. A gente chega aí entusiasmada, né? Na sala de aula dele, descobriu. Aí vocês vão perguntar o quê? O mapa da mina, que é o complemento. Esconder. A criança escondeu. Você compreendeu? Não, vai perguntar. Escondeu o quê? Os brinquedos. Né? Então, vamos identificar quando esse verbo, que é transitivo, exige complemento, quando ele é direto e quando ele é indireto. Primeiro, vamos ver aqui o transitivo direto. Os verbos transitivos diretos são aqueles em que o complemento verbal não é regido por preposição, tá? Então, o verbo, em seguida, não vem a preposição. Abandonei. O quê? Todas as minhas frustrações. O verbo está ligado diretamente, não temos uma preposição entre o verbo e o complemento. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e o objeto direto. Dinanci achou. Primeira coisa, vim aqui no verbo, achou. Tá completo? Não tá. Então, já vi que é um verbo transitivo. Qual é o complemento? Achou o quê? A carteira debaixo da cama. Este a não é preposição, é um artigo, né? Então, aqui não temos uma preposição, o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Mário bebia. Bebia o quê? O refrigerante. Tá? Entendo. Primeiro, localizei o verbo. Mário bebia. Depois vou ver se esse verbo ele exige ou não complemento. Aqui, nota-se que é necessário. Mário bebia, eu vou perguntar o quê? O refrigerante. Segundo momento, eu vou analisar se esse verbo vem regido de preposição ou não. Aqui não vem, porque o é um artigo, o refrigerante, né? Acompanhando um substantivo masculino. Então, tem um verbo transitivo direto e o objeto, que é o complemento. Quando se fala em objeto, está falando de complemento. E agora vamos identificar o transitivo indireto. Veja só, o indireto é porque ele não vai ligar diretamente ao seu complemento. Então, são verbos transitivos indiretos, são aqueles em que o complemento verbal é regido por preposição. Vai vir uma preposição aí entre o verbo e o seu complemento.
Luciana gosta. Gente, a primeira coisa, eu vou parar no verbo. Luciana gosta. Está completo o sentido desse verbo? Não. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. E ela gosta de pizza e refrigerante. Já identifiquei aqui uma preposição, a preposição de e o complemento. O verbo não ligou diretamente ao seu complemento, vem regido de preposição, por isso que o verbo é transitivo, né? Requer um complemento. Indireto, porque eu tenho uma preposição aqui, e aqui o objeto indireto. Se o verbo for transitivo direto, o objeto vai ser direto. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto vai ser indireto. Passando para eu acredito, automaticamente alguém vai perguntar, acredita em quê? Em preposição. É ver que o verbo ele ligou indiretamente ao complemento. Tem uma preposição. Então, significa que o verbo é transitivo e indireto e o objeto indireto. Não compreenderam que a primeira coisa é identificar, gente, o verbo, depois ver se ele exige complemento ou não, depois verificar se ele vem com regido de preposição, né? Ou seja, verbo, preposição e complemento. Se for, ele vai ser um verbo transitivo indireto e o seu complemento, que nós chamamos de objeto indireto também. E vamos identificar as duas formas. Transitivo direto e indireto, né? Se tem verbo que ele requer dois complementos. Então, o verbo, né? Dei. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, o primeiro complemento. Tem um verbo transitivo que ele requer complemento. O primeiro é a minha camisa. Ligou diretamente ao complemento. Verbo transitivo direto. E o segundo complemento deu a quem? Ao meu irmão. Aqui eu tenho uma preposição para o segundo complemento, tá? Então, o primeiro complemento é o objeto direto. O segundo é o objeto indireto. Eu avisei o quê, né? Eu avisei o meu irmão da chuva. Da é a preposição de mais a, tá? Que vai formar isso aqui, por isso que considera-se a preposição. Então, é um verbo transitivo direto e indireto, aqui faltou o indireto, tá? O objeto direto e o objeto indireto. Aí vem as outras aqui, vamos analisar. Eu comi macarrão, eu comi. O que? Macarrão, complemento. Verbo transitivo direto, objeto direto. Veja que aqui não tem nenhuma letra, nada para atrapalhar a sua vida a analisar, né? Se ele é transitivo direto ou indireto. Os filhos devem obedecer aos. Ao é preposição. A quem? A quem deve obedecer, né? Aos pais. Então, é o verbo transitivo indireto e o objeto indireto. Eu dedico. Quem dedica, dedica alguma coisa. Dedica o quê? Essa homenagem. Verbo transitivo direto. O primeiro objeto é direto. A quem? Ao. Olha aqui a preposição. Ao é preposição. Meu namorado. Então, o verbo dedico. No primeiro complemento, ele liga diretamente. No segundo, é indiretamente por conta da preposição. Ao meu namorado. Objeto indireto. O meu pai morreu de acidente de carro. Então, meu pai morreu. Né? Então, meu pai morreu, verbo intransitivo. Né? Não precisa de complemento. Meu pai morreu e ponto final. Aí vamos. Eu vi. O quê? Tudo.
Verbo transitivo direto, objeto direto. Ela esqueceu o quê? A bolsa, né? Verbo transitivo direto, objeto direto. As comunidades afastadas precisam, quem precisa, precisa de alguma coisa, que no caso de ajuda, verbo transitivo indireto, aqui eu tenho preposição, então se liga indiretamente, o objeto é indireto. A juventude atual gosta, que é a preposição, né? Então tem um verbo transitivo indireto, o objeto indireto. Então, há alguns verbos que é preciso de dois complementos, que nós já falamos, que é o objeto direto e o objeto indireto, né? A moça ofereceu o quê? Ajuda a quem? Ao necessitado. Veja aqui que eu tenho a preposição. No primeiro complemento, verbo transitivo direto, objeto direto. E no segundo, como temos a preposição, o objeto é indireto. Então, ofereceu alguma coisa a alguém. Os pais deram o quê? Uma bicicleta. Verbo transitivo direto, objeto direto. Aqui é preposição e filho, objeto indireto. Então, aqui também é verbo transitivo direto e indireto. Né? Dois complementos, que é o caso quando o verbo, né, ele exige dois complementos, né? O verbo gostar, por exemplo, o verbo dar, quem gosta de alguma coisa, o objeto indireto, né? Já do verbo dar, quem dá alguma coisa a alguém. Então, tem alguns verbos que eles têm esse propósito de pedir dois complementos. Então, nós vimos na nossa revisão sobre a transitividade verbal. Espero que vocês tenham compreendido. Tchau.